Olá, que bom poder compartilhar com você a palavra do Senhor e sabemos que sempre recebemos dessa palavra do nosso Senhor algo para o nosso coração e neste vídeo não é diferente. Nós sabemos que Deus fala ao nosso coração e Deus sempre nos orienta e sempre buscamos a orientação dele para que falemos a respeito da palavra dele, para que façamos esses vídeos. Então, que Deus possa te abençoar grandemente nesta ocasião em que você vai receber este vídeo. Eu quero falar sobre a confissão de pecados. A palavra de Deus diz que Davi andou em inteireza de coração diante do Senhor, cumpriu todos os mandamentos, exceto o caso de Urias, o heteu. Então, quando ele peca, naquele pecado de adultério, ele confessa, ele compõe um hino de confissão, de arrependimento diante do Senhor. Eu queria tratar desse tema tão oportuno, porque a confissão é fundamental no nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. E Davi vai dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A gente sabe que as transgressões, as nossas transgressões, os nossos pecados, eles são ruins, eles são prejudiciais, eles afrontam ao nosso Deus, porque Deus é santo, santo, santo. É o atributo de Deus destacado 3 vezes. E quando nós erramos, pecamos, e necessariamente nós erramos e pecamos, nós então desobedecemos ao Senhor Deus e sofremos as consequências, e isso então é uma transgressão ruim, grave, séria, também com relação às pessoas. Quando nós erramos com as pessoas, nós pecamos contra as pessoas, Tiago vai dizer que há uma necessidade de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E fazendo assim, haverá então eficácia na nossa oração, diz o evangelista ou o profeta Tiago na sua carta lá no Novo Testamento. E eu queria falar então sobre confissão de pecados, porque de fato é um princípio cristão necessário, fundamental na nossa relação com o nosso Senhor. Confissão é fruto de arrependimento. Arrependimento é o desejo de mudar de vida. Arrependimento, na verdade, vem da palavra metanoia, que é mudança de mente. Ou seja, eu caí em pecado, caí em tentação, eu então devo confessar. E essa confissão, então, é fruto do arrependimento, de uma mudança de mente. É a ideia de conscientizar-se do pecado e confessar e dizer: realmente eu errei, isso não é bom, isso é ruim. Então, a confissão de pecados, ela é orientada pela palavra do Senhor. E nós vemos aqui, a título de introdução, 3 princípios importantes que Davi nos ensina no Salmo 51. Primeiro é que a confissão de pecados, ela deve ser destituída de toda justificativa. Não há lugar para justificativas. Ou seja, Davi vai dizer: eu pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que era mal. Ou seja, o pecado contra Deus é contra a pessoa de Deus, e é uma questão entre Deus e o confessante, entre Deus e eu,
entre Deus e você. Não há lugar para justificativas, assim como os nossos primeiros pais abordaram um assunto diante de Deus. Adão disse, foi ela, a Eva, que me deu do fruto. A Eva, por sua vez, vai dizer, foi a serpente que me induziu. Mas Deus trata cada um particularmente e as consequências é para cada um particularmente. Para o homem foi uma sentença, para a mulher foi outra e para a serpente outra. Então, nós, quando vamos confessar os nossos pecados, devemos olhar as atitudes de Davi aqui no Salmo 51 e seguir esses passos. Não há lugar para justificativas. Muitos, ou até nós, segundo os entendidos, vão dizer que nós usamos 60% das nossas falas para justificar os nossos erros, ou justificar o nosso modo de vida, as nossas atitudes, as nossas ações, mas a confissão de pecados, quando chegarmos diante de Deus, nós não podemos dizer, Senhor, eu errei porque fulano fez isso comigo. Deus, eu errei porque as circunstâncias me levaram a isso. Eu errei porque a tentação foi muito forte. Nenhuma tentação, nenhuma pessoa, nenhum demônio pode nos fazer pecar, porque o pecado é sempre uma decisão. Eu quero pecar. É sempre um desejo abrigado no coração. Eu quero experimentar. Então, a confissão de pecados, ela deve ser feita de fato sem justificativas. Deus, eu errei. Chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu errei porque eu fui fraco mesmo. Eu errei porque eu deliberadamente desobedeci os teus mandamentos, como Davi diz, né? E eu repito, ele vai dizer, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aqui não está justificando os seus erros. Ele, repreendido pelo profeta Natã, ele então chega à conclusão do seu erro, da necessidade de confissão. Mas ainda um segundo princípio geral neste Salmo 51 é que a confissão de pecados contempla de forma abrangente a bondade de Deus. Isso é glorioso. Nós já vamos até o nosso Deus confessar os nossos delitos, os nossos erros, mas sabendo que Ele tem multidões de misericórdia, como diz o salmista Davi, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deus tem poder de apagar aquilo que se apaga, não se vê mais. Aquilo que recebe então, aquele que recebe um perdão de Deus, Deus não se lembra mais daquele pecado, por mais grave e sério que seja. Então, a confissão de pecados, ela se baseia na ampla graça do nosso Deus. Nós percebemos isso em Davi, confessando aqui no Salmo 51, ele começa falando da misericórdia do Senhor, e ele vai entrelaçando todo o seu discurso, entendendo que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus não só apaga, mas ele vai dizer no versículo tão conhecido, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, ou seja, recria a minha história, reescreve a minha história, muda esse cenário nebuloso de pecado, de desobediência diante do Senhor e cria uma nova história. Viramos essa página, Senhor, é como se Davi estivesse dizendo, e vamos escrever novamente algo lindo, algo novo, algo extraordinário, porque o Senhor pode criar, o Senhor pode recriar do nada. Mas a confissão de pecados também é um ato de humildade. Só confessa pecado aquele que é humilde. O arrogante não confessa os seus pecados. O arrogante não
compreende os seus erros, as suas falhas. O arrogante, ele não chega diante de Deus, ele não se curva, ele não dobra os seus joelhos. Mas a palavra de Deus diz que os arrogantes, eles receberão a resistência do Senhor. E agindo Deus, quem impedirá? Quem é o homem para resistir o próprio Deus, não andar em santidade diante do Senhor? Mas eu quero falar de alguns outros princípios fundamentais nesse tema tão importante, é a confissão de pecados. Por que digo esse tema tão importante? Porque a palavra de Deus vai dizer em Isaías 59 que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós deixamos de receber tantas bênçãos. E Deus vai dizer nesse livro, nesse capítulo do Isaías 59, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. É de fato essa ausência, então, de Deus é por causa dos nossos pecados. Então, esse tema ele é fundamental, é primordial. Eu quero deixar mais alguns princípios para a nossa meditação nesta ocasião. Primeiro é que os desejos pecaminosos podem facilmente escravizar uma pessoa. Nós bem sabemos que não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos de Cristo. E nisso há uma glória maravilhosa, porque a ideia de que eu só peco se eu quiser, eu só caio numa tentação se eu quiser. Ou seja, eu percebi um pecado, eu não preciso, eu não estou escravo desse pecado, mas ainda que eu peque, mas eu posso crescer, eu posso desenvolver aquele pecado que eu pequei, que eu percebi, eu posso nunca mais cometê-lo. Porque apesar de praticar outros pecados e ir percebendo, eu vou crescendo paulatinamente no que se chama processo de santificação. E o próprio Paulo vai dizer: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Mas o fato é que esse princípio de que os desejos pecaminosos eles podem nos escravizar, é que nós podemos ser induzidos, ludibriados, nós podemos ser enganados com relação ao pecado. E nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, nós corremos riscos diferentes com relação ao pecado. Às vezes, a ociosidade, às vezes navegamos por demais em nossas mídias, tempo excessivo, até em coisas lícitas, mas às vezes tempo desperdiçado em coisas banais. Não estou falando de coisas ilícitas, de sites que demandam, que mostram sujeiras tais. Eu estou falando de um uso do tempo de forma inconveniente. E às vezes deixamos de ouvir uma mensagem bíblica, ouvirmos um vídeo que prega, que se está pregando a palavra de Deus. Isso constitui pecado de ingerência do tempo, de mau uso do tempo. E então, nesse tempo de isolamento, nós estamos correndo sérios riscos a cair em tentação em diversos pecados, em que talvez nós esqueçamos de contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu poder, na sua graça. Não estamos vindo à igreja, mas devemos estar em completa sintonia com o Senhor nas nossas vidas, para que não sejamos levados por essas malhas do pecado. E então devemos ter cuidado, porque somos levados
a deixar-nos escravizar por certos tipos de pecados. Os desejos pecaminosos provêm do coração humano. E o Senhor Jesus mesmo disse, Ele já ensinou que os pecados, eles têm fonte no nosso próprio coração. Então, de fato, como já disse, não é o demônio, não é fulano, não é cicrano, não é isso ou aquilo, essa ou aquela circunstância que me fez pecar, mas nasce do meu próprio coração. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nosso coração é a matriz da cosmovisão. Então ali, como diz o salmista no Salmo 119, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A melhor coisa, palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, não pecar contra o Senhor. E Jesus vai dizer também, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne ela é propensa a cair no pecado. E, de fato, não podemos culpar ninguém por nem sequer um erro nosso, porque a nossa relação básica é com o nosso Senhor, é com a Sua palavra, é com relação à vontade de Deus para nós. É sempre um desacordo com a vontade de Deus. Às vezes somos, de fato, crentes, lemos a Bíblia, oramos, vamos à igreja, mas às vezes nos encaixamos no perfil de Jonas. Deus era o Deus de Jonas, sempre foi, nunca deixou de ser. Mas Jonas queria orientar Deus, ele não queria seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus não era a vontade de Jonas. Jonas não andava nos trilhos que Deus apontou para Jonas andar. E o que nos chama a atenção é que o livro de Jonas ele fecha sem a gente saber se Jonas arrependeu ou não, porque ele termina com uma pergunta de Deus a Jonas. Ali silencia. Profeta de Deus que pregava a palavra de Deus, mas não estava em sintonia com a vontade do Senhor. Mas um terceiro princípio também que eu quero passar aqui é os desejos pecaminosos podem e devem ser vencidos. Os desejos pecaminosos podem e devem ser vencidos. Nós não podemos deixar à solta os desejos do nosso coração. Não podemos. Porque ele vai muito longe, vai talvez mais longe do que nós podemos imaginar. Jamais podemos deixar à solta e naquilo que temos maior dificuldade, naquela área em que somos mais vulneráveis, ali nós devemos colocar os melhores guardas. Evite o pecado, corra dele. Ele é destrutivo, ele é sutil, ele se apresenta como algo extraordinário, como algo palatável, como algo muito bom, doce, mas o seu fim é trágico, as consequências são graves. Aqui nós estamos tratando de Davi, ele pecou com Batseba, o filho daquele momento de relação ali morreu. E o Senhor sentenciou Davi dizendo que a espada jamais sairia da casa de Davi. Daí em diante, Absalão se revolta, mata Amnon, se revolta contra o rei. O rei e Absalão ficam 9 anos, Davi e Absalão, pai e filho, 9 anos sem se falarem. Depois de 3 ou 4 anos, Davi apenas dá um beijo em Absalão. Absalão tenta roubar o reino. Joabe, o principal homem de Davi, mata o filho dele, Absalão. Tragédias sobre tragédias. Então nós temos que tratar esse assunto com muita seriedade. A confissão, o quarto princípio geral, a confissão abre caminho para a restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim
um coração inabalável, um espírito inabalável. Pode haver um recomeço. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus é um Deus longânimo, assaz, benigno. Deus é bom, Deus é cheio de graça e misericórdia, e Ele sempre nos dá um recomeço no caminho da santidade. Deus é bom e gracioso, Deus é bom e dadivoso, e nesse mês da família, nada mais importante do que a família aqui nessa terra para nós. E se queremos o bem da nossa família, nós temos que cercar todos os flancos, na vanguarda, na retaguarda, todas as brechas para que o pecado não entre em nossa família, para que nossas famílias gozem de paz, de alegria, gozem de satisfação diante do Senhor e achemos o favor do Senhor, andando em obediência diante do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos amar o caminho da santidade, o caminho da obediência e do serviço ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa, pela ação do Espírito Santo, falar ao seu coração e você ser ricamente abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe.